João, capítulo 6, os versículos de 6 a 15. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 6 a 15. Vamos estar fazendo essa leitura conjunta. Todos acharam? Amém? Amém? Ou misericórdia? Comecemos. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes basta. É para todos lerem juntos. Vamos estar fazendo, vou começar novamente. Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens iam em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente aos peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Irmãos, esse trecho da palavra de Deus, esse pedaço da palavra de Deus, ou, como já disse, um pequeno trecho da parte da palavra de Deus, está descrevendo, falando de um fato que aconteceu. Um dos eventos que aconteceram logo no começo do ministério de Jesus, e que chamou muita atenção daqueles que o assistiam. Já fiz besteira. E nesse pequeno texto, eu quero chamar a atenção para 2 pontos. 2 pontos, 2 versículos, 2 pontos para refletirmos essa noite. E eu vou começar com o versículo 9, onde eu vou estar lendo novamente. A multiplicação de pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, acredito que todos vocês já ouviram falar. Todos vocês, principalmente a chamada escola dominical, desde as criancinhas até os adultos, já ouviram falar deste grande milagre, 5 pães e 2 peixes. Mas eu quero chamar a atenção hoje para o versículo 9, onde um dos discípulos, André, fala para Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Eu não sei como que os irmãos leem e interpretam, mas eu vou dizer como que eu interpreto. Estamos aqui em mais ou menos 80 pessoas, e tem ali fora 2 brigadeiros e um copo de 100 ml de refrigerante. Como vocês pensam que vai ser distribuído? Quem gosta de brigadeiro aqui? Eu particularmente não gosto, tá, irmão?
Mas eu sei que a grande maioria gosta, né? Todo mundo quer brigadeiro? Tem um brigadeiro, e não é o brigadeirão da irmã Francisca, tá? É o brigadeirinho, aquele de 50 centavos. Não é aquele super brigadeiro da irmã Francisca, não. Um pequeno brigadeiro, 50 centavos. E um copo de 100 ml de Coca-Cola. Todos querem? Mas o que é isso para uma multidão? Aqui estamos só em 80. Mais ou menos. Vai dar para todos? Quando André falou, ele falou: Jesus, a gente não tem. Tem aí um menino aí que está com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Um lanchinho da tarde dele. Que muito provavelmente a mãe dele preparou para, sabendo ela, que ele ia caminhar. Porque já era de comum costume as pessoas que acompanhavam Jesus andarem quilômetros, acompanhando Jesus, ouvindo as suas pregações, e eles andavam quilômetros, e a mãe pensando no bem-estar da saúde física do filho, ela colocou 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Quando nossos filhos vão para a escola, a gente fica meio um pouco preocupado. Será que ele vai se alimentar? Será que ele vai comer o lanche? Será que ele vai conseguir comer o lanche? Manda para a creche ou para a escola. Aí tem aquela mãe que põe escondidinho na mochila um lanchinho, né? Um lanchinho a mais. Essa mãe teve a mesma preocupação. Mas eu quero chamar a atenção para a descrença de André. Não o nosso André, o diácono André, mas para André. Ele, Senhor, tem aqui um menino aqui que está com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para nossas dificuldades. Tantas despesas, estou correndo o risco de ser desligado da empresa, minha empresa não está rendendo o lucro que eu imaginei, a minha loja não está vendendo o tanto que eu imaginei, meu casamento está passando por uma crise tão grande, e aí eu olho para minhas mãos e eu falo: eu não tenho nada. A nossa igreja passando por algumas dificuldades físicas. Poxa, precisa de professores para a sala de crianças. Pela graça de Deus, a nossa igreja tem bastante irmãos dedicados, como foi falado de manhã, dedicados, esforçados. E pela graça de Deus, nunca faltou professor nessa igreja. Nunca faltou irmãos que se levantaram para estar contribuindo, discipulando, mostrando aquilo que Deus fez nas nossas vidas para outras pessoas. Mas às vezes vemos dificuldades, pessoas que não querem trazer aquilo que tem nas mãos. E o que você tem hoje nas mãos? A minha pergunta parece cabiciosa, mas não é nesse sentido. O que você trouxe para Jesus hoje? Cada um de vocês, o que você trouxe para Jesus? Suas vidas? São pequenas, né? Nossas vidas. Mas, aqueles 5 pães e 2 peixinhos também era pouco demais para mais de 5.000 homens. 5.000 bocas que precisavam ser alimentadas. Que aos nossos olhos, com 5 pães e 2 peixinhos, não conseguiríamos. Aos nossos olhos, sairemos daqui hoje sem saborear esse pequeno brigadeiro e esse copo de 100 ml de Coca-Cola.
nos nossos olhos. Porque a gente não vê possibilidade de todos aqui comerem esse brigadeiro, não é verdade? Comer, saborear e falar, nossa, que delícia. Estou satisfeito. Eu comi o suficiente. Eu estou satisfeito de ter apreciado o sabor deste brigadeiro. Na maioria das vezes, pensamos assim, na obra de Deus. Eu não posso fazer nada. Tantas crianças na rua, e eu não posso fazer nada. Tantas pessoas se perdendo neste mundo lá fora, e eu não posso fazer nada. Mas lembre-se, 5 pães não eram nada. E Deus alimentou mais de 5.000 homens. Eu quero que os irmãos entendam que o seu pouco, nas mãos de Deus, é muito. Ofereçam suas vidas de verdade. Ofereçam os seus talentos de verdade. Ofereça o seu tempo de verdade. E esse pouco, aos nossos olhos, será muito nas mãos de Deus. Ele nos chama, Ele nos convoca para estarmos nos entregando a Ele, para que Ele faça a obra, para que através das nossas vidas, através dos nossos talentos, através do nosso tempo, possamos estar levando o Evangelho. E hoje eu falo, é pouco as nossas vidas, aos nossos olhos, mas Deus está te convocando a participar desta grande obra, e Ele vai fazer essa multiplicação. André olhou com descrença. Senhor, só tem 5 pães e 2 peixinhos. E o detalhe aqui é o pão de cevada. Irmãos, quando a gente está acostumado a ouvir muitas igrejas falando, muitas pessoas falando, dizem ser cristãs, e fala, não, você tem que dar todos os seus bens, você tem que dar todo sua renda para Deus, para que você seja abençoado e você será próspero. A gente ouve isso, mas nem eles mesmos acreditam nisso. E aqui Jesus está falando, traga o que você tem agora. Eu só tenho tempo, Senhor. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, mas eu tenho tempo, eu tenho disponibilidade, e Deus vai fazer a obra. Ah, Senhor, eu não sei fazer nada, eu não tenho habilidade com artesanal, eu não tenho... Se entregue a Jesus, e Ele vai fazer a obra. Lembre-se, eram só 5 pães, e quando fala pão cevado, ele quer dizer o tamanho da simplicidade, porque naquela época o pão cevado era para as pessoas mais humildes, os mais simples, que tinham acesso à cevada. As pessoas mais empoderadas, mais afortunadas, elas comiam outros tipos de pães, com outros tipos de grãos, mas o pão de cevada era para mostrar a simplicidade daquele pão. E está bem claro, falar que pão de cevada, não é um qualquer pão, está falando do pão de cevada, para mostrar a simplicidade. Então, meu irmão, você que tem pouco, que acha que é pouco, porque aos nossos olhos somos poucos, mas Deus pode fazer desse pouco uma grande multidão ser alimentada. Traga seus bens, que se for o que você sente no coração, traga sua vida, traga seu tempo, seus talentos, entrega na mão de Jesus, verdadeiramente, entrega na mão dele, e ele multiplicará, e fará algo magnífico, algo milagroso, que você sozinho não faria. Porque somos poucos quando somos sozinhos.
mas deixados na mão de Deus, somos muito. Para enfatizar, eu vou contar uma pequena história. Um homem foi visitar um grande artista, e ele chegando na casa desse artista, ele encontrou uma bancada, um papel, e um pequeno pedaço de lápis, já bem gasto, pequeno pedaço. E ele olhou e falou: não deve sair grandes coisas desse pequeno lápis. E o artista apareceu, pegou o pequeno lápis e fez uma grande obra. E o detalhe está aí. A questão não é o lápis, mas sim na mão de quem ele está. A questão não é o Osmar, a questão não é o pastor, a questão não é o João, o Severino, mas é na mão de quem ele está e como ele vai ser utilizado. Entregue-se a Jesus. E você verá o milagre acontecendo. O segundo ponto para a reflexão dessa noite, e o segundo versículo, está no versículo 18. Desculpa, versículo 15. Nós lemos só até o 15, tá certo? Versículo 15. O homem... já estava em outra página. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem rei, retirou-se novamente e sozinho para o monte. Irmãos, esse versículo nos chama atenção para uma coisa. Quantos aqui já buscou Jesus porque estava passando por uma dificuldade? Eu já passei, eu já fiz isso. Acho que todos nós aqui já fizemos isso. Mas eu vou contar uma história antes. Existia um pai, uma criança, e esse pai deu um presente para essa criança. Essa criança amou, brincou o dia inteiro e nem olhou para o pai. Brincou o dia inteiro, brincou. Acabou o dia, começou o outro dia, foi brincar e o brinquedo quebrou. Ela voltou até o pai, quebrou. O que eu quero dizer com essa história? Às vezes a gente faz isso com Deus. Senhor, eu preciso de um emprego. Eu faço de tudo, Senhor. Eu vou jejuar, eu vou fazer isso, mas eu preciso de um emprego. Começa a fazer boas ações, né? Começa a orar mais, começa a ler a Bíblia mais e arruma um emprego. E aí passam-se os dias, nem lembra mais de Deus. Quando é desligado novamente, Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso manter minha casa, eu preciso manter minha família. Eu estou dando o exemplo do emprego, mas isso a gente faz com tudo. Né? Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso de uma bênção na minha família. Eu preciso que meu filho seja liberto, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a gente busca Deus. Nesse trecho, quando Jesus fez a multiplicação de pães, quando ele fez a multiplicação de pães, logo viram, nosso rei. Ele tem poder de matar a nossa fome. Quero ele como nosso rei. Eles queriam um homem que fosse o rei do pão. E a gente faz isso diariamente com Deus. Eu quero que Deus seja a solução nos meus problemas. Eu quero que Deus resolva todas as minhas dificuldades. E quando isso acontece, a gente brinca o dia inteiro e esquece de Deus. Porque a gente conseguiu a nossa bênção. E aí a gente esquece de Deus. Aqueles homens, após ser alimentados, matou a fome deles, achamos nosso rei. Vamos levantá-lo como rei. E aí ele vai dar alimento para nós. Jesus como o próprio maná no Velho Testamento. Ele alimentando o seu povo. E Jesus percebendo que eles queriam levantá-lo como rei para derrotar Roma e alimentar o seu povo, Jesus percebendo, ele se afastou.
E eu chamo a atenção para o versículo 33, ao qual nós não lemos, mas vamos ler agora. Versículo 33. Por que que Jesus se afastou? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E ali começa a preparação para Jesus dizer: eu sou o pão da vida. Ele não queria ser o rei do pão, e sim, ele era o pão da vida. Jesus veio a esse mundo para ser o pão da vida. Ele não quer simplesmente saciar a sua fome física. Ele não veio para isso. Ele veio para te dar vida, e a vida eterna. Ser o pão da vida. Meu irmão, se você veio aqui hoje em busca de uma solução para os seus problemas, para as suas dificuldades, claro, meu irmão, pode continuar tendo a sua fé, pedindo isso a Deus. Mas lembre-se, Jesus não veio para ser o rei do pão. Ele veio para ser o pão da vida. E por isso ele se afastou, porque ele não veio para isso. Ele veio para te dar a vida eterna. E para concluir a mensagem desta noite, eu faço uma pergunta. Em que ponto que você está olhando para Jesus? De que maneira você olha para Jesus? Como o rei do pão ou como o pão da vida? Aquele que te resgatou do lamaçal do pecado e que te deu a vida eterna. Não aqui neste mundo, onde, como o diácono André bem disse, somos crentes, somos filhos de Deus, mas estamos propícios às grandes lutas e dificuldades deste mundo. Enquanto estivermos aqui, somos peregrinos. Tudo isso aqui é passageiro, né? Todo momento que estamos aqui é passageiro. Não passará da nossa vida. Quando chegar o dia em que, se Jesus não voltar antes, mas vai chegar o seu dia, que sua senha será chamada e você será convocado. E ali findará a sua vida. E aí começará a sua vida eterna com Deus. Hoje já podemos gozar desse benefício, uma vez que nos entregamos a Cristo. Mas para isso, temos que tê-lo como pão da vida e não como o rei do pão. Aquele rei que está ali para solucionar seus problemas, solucionar suas dificuldades. Enquanto estivermos olhando para Jesus desta maneira, irmãos, estamos nos enganando. Ele pode até te conceder a bênção de resolver o seu problema, a sua dificuldade daquele momento. Mas você não terá a vida eterna, enquanto não olhar para Ele como o pão da vida. Gostaria de encerrar a mensagem pedindo aos irmãos que reflitam nesses dois versículos. Primeiro, a nossa incredulidade perante a capacidade de Deus sobre nós. Se nos entregarmos, se mostrarmos o que temos, entregarmos nas mãos de Deus, Ele é o artista. E Ele vai conduzir, vai fazer com que o que entregamos seja muito bem utilizado na obra de Deus. Você verá milagres acontecendo. E o segundo ponto, olhe para Jesus como o pão da vida, o verdadeiro maná. Não para alimentar somente o seu corpo, mas aquele que te deu a vida eterna. Muitas vezes nós cristãos também temos uma questão, que nos sentimos orgulhosos. Poxa, agora eu sou filho de Deus. E eu começo a trabalhar, prestar serviços à comunidade, através da igreja. E às vezes o ego nos envadece.
nos deixa empolgados e pensamos: se não fosse eu, essa igreja não estaria aqui. Se não fosse eu, fulano não conheceria Jesus. Isso é um ponto também perigoso e arriscado, quando olhamos para Jesus somente como o rei do pão. Porque não temos Jesus no coração, basicamente, vamos olhar com os nossos olhos e acreditamos que a nossa força nos trouxe até aqui. Não é verdade. Porque se o Espírito Santo não estivesse em vocês, não estaríamos aqui. Não estaríamos. Nosso desejo, a nossa vontade é totalmente tendenciosa ao pecado. Todos nós temos a queda e a facilidade de estarmos no pecado. E pela graça de Deus e o auxílio do Espírito Santo que tem nos cercado, tem nos guiado, tem nos corrigido, estamos aqui hoje. No congresso que participamos em setembro, eu e a Ana, eu e minha esposa, teve um cântico que mexeu muito comigo. Não teve a parte litúrgica, os estudos, foi muito bom. Mas eu ouvi no primeiro dia, na sexta-feira à noite, esse cântico, e eu não parei mais. Acho que a Ana Cláudia até enjoou, de que eu só falava desse cântico. Mexeu muito comigo. Porque teve momentos na minha vida que eu achei que eu era essencial na igreja. E hoje eu vejo o quanto cada um de nós tem participado dessa grande obra. E que se não fosse o Espírito Santo, nada do que já foi feito seria feito. Quantas vezes o orgulho bate na gente? Quando mais jovem, eu achava que eu era essencial. Nos meus 20, 25 anos, muitos que me conhecem aqui desde essa época, sabe o quanto eu movimentava dentro dessa igreja. Movimentava assim, que eu agitava, eu estava por dentro de tudo, eu queria participar de tudo, inventava tudo, e eu achava que eu era essencial. Que sem mim, o pastor ia sofrer bastante, por ignorância. E eu confesso isso com lágrimas nos olhos, porque esse cântico expressou toda a verdade. E essa mensagem veio ao meu coração quando o pastor falou que precisava desse domingo, e essa mensagem veio ao meu coração desde então, que não está relacionada ao cântico, e eu não ouvi no congresso, mas ela veio ao meu coração, esses versículos, especificamente, e desde então eu tenho orado muito para Deus, para que esses versículos sejam marcantes também no meu coração, e que eu queria compartilhar com a igreja, para que possamos entregar o que temos hoje para Deus, e deixar que Deus faça a grande obra, faça um milagre, com o pouco que somos. Gostaria que os irmãos abaixassem suas cabeças, e baseados no que foi ouvido essa noite, estivesse refletindo as suas vidas. E eu vou colocar aqui esse cântico. Gostaria que os irmãos prestassem atenção na letra, porque assim como mexeu comigo, pode ser que mexa com os irmãos também, mas o mais importante é a palavra de Deus que foi dita essa noite. Que possamos olhar para Deus como o pão da vida, e não somente como o rei do pão, o rei do nosso trabalho, o rei da nossa família, o rei que vai suprir todas as minhas necessidades, mas sim o Deus que me deu a vida eterna. Baixemos nossas cabeças e refletimos.
Milhares de canções eu posso pregar, palavras, multidões eu posso servir. Com minha voz, talento e dons, aos olhos parecem tão bons, parece essencial, eu posso entregar. Meu corpo em sacrifício eu posso doar, recurso e benefício eu posso fazer. De tudo mais jamais serei merecedor do que ganhei. Jesus, a minha vida toda é pouco. O tudo que eu posso oferecer é pouco. Ainda assim recebes e usas do meu pouco, pois tua obra nunca dependeu de mim. Eu posso cantar milhares de canções, eu posso pregar palavras, multidões, eu posso servir. Com minha voz, talento e dons, aos olhos parecem tão bons, parece essencial, eu posso entregar. Meu corpo em sacrifício eu posso doar, recurso e benefício eu posso fazer. De tudo mais jamais serei merecedor do que ganhei. Jesus, a minha vida toda é pouco. O tudo que eu posso oferecer é pouco. Ainda assim recebes e usas do meu pouco, pois tua obra nunca dependeu de mim. Pãezinhos e peixinhos parecem tão pouco, mas teu poder e teus propósitos tão longos. É tua obra e a glória não vais dividir. Jesus, a minha vida toda é pouco. Santo Deus, eterno Pai, nesta noite, ó Pai, perante aos teus pés, ó Pai, após ouvir a tua palavra, ó Pai, após examinar as tuas palavras, ó Pai, queremos aqui, Senhor, nos entregar a Ti, ó Pai, nos deixar, Senhor, ser movimentados, Senhor, segundo o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, na Tua obra, ó Pai. Que as nossas vidas, Senhor, possam estar sendo, Senhor, utilizadas pelas Tuas mãos, Senhor, conforme Tu queres, ó Pai. Que possamos entender a nossa incapacidade, Senhor, de movimentar, Senhor, sozinho, Senhor. Queremos aqui também, Senhor, pedir, Senhor, nos abra os olhos, Senhor, espirituais, Senhor, para que possamos Te enxergar, Senhor, como Deus das nossas vidas, ó Pai. Não aquele Deus pequeno, Senhor, que está somente para suprir as nossas necessidades, Senhor, mas o Deus, Senhor, que Te entregou, Senhor, Sua própria vida, Senhor, por cada um de nós, Senhor. Imerecidamente, Senhor, somos salvos, Senhor. Somos feitos filhos de Ti, Senhor. Somos edificados, Senhor, a cada dia, Senhor, através da Tua palavra, ó Pai. Conduza a nossa igreja, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para que possamos estar sendo sal e luz neste lugar, Senhor. E onde cada um de nós estivermos, Senhor, possamos estar representando o corpo de Cristo, ó Pai. Com as nossas falas, atitudes, Senhor, o nosso mover, Senhor, possa estar sendo, Senhor, para a Tua honra e glória, ó Pai. Fale com cada um dos irmãos que aqui estão, Pai, e aquele que nos visita, ó Pai. Mostre, Senhor, a cada um de nós, Senhor, onde possamos, onde podemos, Senhor, estar trabalhando na Tua obra, ó Pai.
nos fortaleça, Senhor, nos dê ânimo, nos dê coragem, Senhor, ousadia, Senhor, de estarmos levando o Teu Evangelho, Senhor, a toda a nação, Pai. Que possamos estar fortalecidos, ó Pai, pela Tua graça, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos, oramos hoje, nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de estarmos encerrando, temos 2 avisos.